para quem estava no cenário de calamidade no início do ano, terminar da maneira como terminou, com jogadores querendo participar da equipe, gente já querendo saber quando que a gente vai retomar os projetos, vários convites para participar de campeonatos, categorias de base, a gente aproveitou tudo isso que foi feito e implantou as categorias de base de novo. Eu tive algumas situações onde eu vou partilhar com vocês aqui para que vocês possam estar analisando, estar estudando também e estar replicando isso. Então foram situações que eu acho que cabe trazer aqui, que outros treinadores podem aproveitar. Então a gente sai muito fortalecido de tudo isso e eu acho que eu tenho a obrigação de partilhar isso com vocês, porque vocês vão poder estar se organizando melhor, vão poder estar aproveitando as oportunidades que surgem e de repente estar revendo os conceitos e revendo toda a metodologia que vocês colocam no trabalho de vocês aí, que eu sei que deve ser muito bom já, porque tem muita gente que acompanha o trabalho aqui e que eu acompanho também. Vocês acham que eu não vejo o trabalho de vocês, mas eu estou acompanhando e tem muita gente que já faz um trabalho muito legal e pode melhorar ainda mais. Se você não faz, não trabalha com futsal, é uma maneira de você já começar de uma maneira muito legal, muito mais tranquila, evitando aí muito do estresse que muita gente passa por não ter esse tipo de conteúdo disponível, ou de repente de não ter interesse e aí acaba ficando para trás. Cara, a primeira situação que eu queria colocar para vocês aqui, olha só, no começo é muito difícil você ter uma vida exclusiva com o futsal, então você vai precisar. E eu indico isso, acho que é um caminho legal também, mesmo aqueles treinadores que já têm, de repente, uma certa projeção, conciliam, de repente, com outros trabalhos, e é muito legal. Eu acho que o futsal ele proporciona isso, tanto para os atletas quanto para os treinadores, que você tenha outras atividades. No caso dos atletas, é comum que eles conciliem com faculdades, com universidades. É difícil você ter um atleta de futsal hoje que não tem uma formação ou que não está buscando uma formação. E no caso do treinador, muitos treinadores têm outras atividades, tá? E não está errado. O treinador ele estuda, ele trabalha, ele pesquisa, ele de repente se dedica pra caramba, então ele tem que aproveitar muitas oportunidades que aparecem. E aí, o que acontece? Cara, é muito difícil de você dar conta se você não tiver organização. E uma iniciativa que eu tive, até eu adaptei de alguns trabalhos, de algumas coisas que a gente vem fazendo, a agenda. Cara, você precisa ter uma agenda organizada. E aí essa agenda, não importa se é no papel, se é no Google, enfim, se é nos blocos de nota do celular, se você tem um caderno, existem muitas ferramentas que podem te auxiliar, mas você precisa saber onde você vai estar em determinados dias daquele mês, daquela semana. Você precisa ter os horários agendados, porque senão você começa a assumir compromissos que você não vai dar conta, você começa a perder compromissos por conta disso, você começa a não conseguir cumprir com aquilo que você combinou com as pessoas, e isso traz muito transtorno. Então, uma dica muito legal e que gente, é muito fácil a agenda mesmo. Então não queira achar assim, eu vou lembrar de tudo, não, porque eu tenho a memória fantástica. Cara, anota, você precisa revisitar sempre essa agenda. Cara, eu criei esse hábito e foi algo que diariamente eu estou revendo isso, eu organizo e eu sei tudo que eu vou fazer durante a semana. Antecipadamente eu já organizo, estou sempre dando uma revisada. Se eu tenho dúvida, de repente eu já entro em contato, por exemplo, as dúvidas que podem surgir, um jogo de uma competição. Cara, você acabou gerando dúvida ali, liga. Entra em contato, manda um e-mail, manda um WhatsApp, tá? Horário de treino, por exemplo, muitas vezes você colocou os treinos num horário que pode ser que tenha um evento. Entre em contato também com o responsável pelo ginásio. A coisa mais chata que tem é você chegar para um treino, o ginásio está ocupado porque você não sabia,
por falha de comunicação. Então hoje existem muitas ferramentas que evitam muitos transtornos, tá? E o treinador, principalmente o treinador que está aí nas competições, ele tem uma agenda de treinos, de jogos, de viagens. Cara, se você tiver problema com viagem por conta de agenda, você não tem noção do transtorno que você vai ter, tá? Você precisa ter. E aí, olha só, a gente está falando de coisas que, assim, um treinador organizado vai ser muito difícil dele esquecer dessas situações. Mas existem outras coisas que você pode sim anotar na agenda, por exemplo, documentação, prazos. Cara, prazos, entendeu? Hoje a gente você tem prazos, por exemplo, para entregar a relação de atletas que estão inscritos para determinada partida, tem prazo de encerramento. Cara, passou daquela data, você não escreve mais ninguém. Então, assim, às vezes você tem atletas para serem inscritos, e aí, você não colocou ali na sua agenda, pô, essa semana é o prazo final para entregar tal documentação, para fazer inscrição, exames, avaliações. Cara, a vida do treinador hoje é muita coisa, muita coisa. Você tem que ter um cronograma, por exemplo, de organizar, de estudo, um cronograma de repente, de eventos que você tem que participar. Então é muita coisa. Adota a agenda, eu garanto que você vai ter muita tranquilidade. Isso vai fazer com que você se organize. A partir do momento que você tem a agenda ali, você já sabe, cara, existem outras situações que te atrapalham muito, que é o que as pessoas querendo que você vá nos compromissos que elas estão fazendo, e aí você, cara, você tem a sua agenda. Então você não pode atender todo mundo só porque o cara quer que você vá, não dá. Esse horário, agora se você não olha, você, não, tá bom, eu vou, tá, você vai como? E aí chega, você tem que começar a desmarcar, cara, é dor de cabeça. Então assim, evita essa situação também. Fala não, eu tenho minha agenda aqui, eu preciso cumprir, hoje eu tenho treino, tenho jogo, tenho que viajar, ou mesmo você tem até horários. Eu costumo colocar horários de atendimento na agenda. Pô, nesses horários eu vou estar simplesmente fazendo, e é o próximo item que eu vou mostrar para vocês aqui também, uma dica simples, mas que foi fundamental na minha rotina de treino esse ano.